Eu estou aqui com a doutora Sandra Daniotti. Hoje vamos falar sobre adoção. E esse é um assunto tão importante. Tem tanta gente que quer adotar, mas não sabe quais são os procedimentos. Nem por onde começar, quais os documentos, né? E existem muitas crianças precisando de um lar. Então, é só adequar os casais ou as pessoas que queiram, não precisa ser casado necessariamente, né? Adequar, então, o interesse da criança e a possibilidade daquele que vai adotar. Não é impossível, é possível desde que se caminhe adequadamente, que façam as coisas adequadamente pelas vias legais. E a gente vai entender que caminho adequado é hoje nesse nosso bate-papo, mas a gente fez uma matéria de introdução ao assunto. Vamos ver? Olha lá. Construir uma família é o sonho de muitas pessoas. Mas quando homens e mulheres encontram dificuldades para ter seus próprios filhos, a vida mostra outro caminho. A Unicef estima que 18 milhões de órfãos esperam pela adoção. Cada país mantém sua legislação e, em muitos deles, as normas são menos exigentes e detalhadas que as brasileiras. Inúmeras celebridades decidiram construir uma família por meio da adoção. Angelina Jolie adotou Madós no Camboja, Zahara na Etiópia e Pax no Vietnã. Pai de 5 filhos, apenas um biológico, Marcelo Antoni prova que é possível amar incondicionalmente. Recentemente foi divulgado o caso de Giovanna Eubank e Bruno Galeasso, que adotaram Titi durante uma viagem à África do Sul. O processo durou pouco mais de um ano, após meses de entrevistas rigorosas. No Brasil, para cada criança na fila, há 5 famílias querendo adotar. O perfil das crianças que os futuros pais sonham é bastante restrito, o que torna o processo ainda mais longo. Conheça agora os tipos de adoção, os exemplos de amor e cumplicidade que vão muito além dos laços de sangue. E olha, hoje vamos falar desse assunto que é tão sério e ao mesmo tempo é importante para você saber o porquê que às vezes a gente vê alguns casos que aparecem na mídia de crianças que estão há muito tempo nos abrigos e tem famílias querendo adotar. Por que essa adoção acaba não acontecendo? E a gente comentava enquanto a gente assistia a matéria, isso, né, doutora Sandra? Tem histórias que a gente fala assim, mas gente, não é melhor a criança ficar com determinada família? Pois é. Mas e quantas crianças são devolvidas como se fosse um objeto de decoração, Isso, né? porque às vezes a família que vai buscar a criança pensa que é como se fosse um objeto, Sim, né? Chorou brinquedo. muito, ou ficou doente, vou devolver. E não é assim. Por isso que tem aquele período de adaptação, né, da criança com essa família. A gente tem muitas perguntas que chegaram. Vamos ver a primeira delas, olha. A Jaqueline, tenho visitado um orfanato e gostaria de adotar uma criança deste lugar. Eu posso? Veja só, poder pode, porém, visitar um orfanato, que hoje é chamado abrigo, pela mudança da lei, né? Você pode até visitar, mas a intenção é visitar, ajudar, fazer carinho nas crianças, levar presentes, ajudar aquele local. Porém, nunca com a intenção de ir lá escolher uma criança para adotar. Quer dizer, eu não quero a Mariazinha ou o Joãozinho. Isso, a maioria das pessoas pensam que é assim. Vai lá, vai visitar e acaba, olha, eu quero aquele de olhinho azul, eu quero este, assim. Não, eu quero um menino, eu quero uma menina. Geralmente escolhem os mais novos, né? E aí querem entrar com pedido de guarda para fins de adoção, só que tem que saber o seguinte, nem todas aquelas crianças que estão no abrigo estão adequadas para adoção. Muitas vezes, Kátia, eles estão lá abrigados por acolhimento judicial. Então, veja, às vezes tem a família, tem o pai e mãe com problema de drogas, ou estão presos, foram espancados, ou presos, por diversos motivos. Então, o Estado acolhe essas crianças, faz o abrigamento, né? E nem sempre eles estão disponíveis para adoção. Veja, então, existem outras crianças que estão lá aguardando adoção, não neste abrigo necessariamente, viu, Jaqueline? Precisa tomar cuidado com isso. E aí você se coloca, faz aquela inscrição no fórum, na vara da infância, né? Faz a sua inscrição para que você tenha realmente uma criança que está habilitada a ser adotada. Cria expectativa no abrigo e aí sofre a pessoa que tinha essa intenção, se apega em uma determinada criança que às vezes não está habilitada. E nunca fala
fala isso pra criança, né? Pois é, você já tia pensou? quer te adotar. Porque você veja, já tem o sentido de rejeição, de perda, da de família, afastamento. Aí aguarda essa pessoa visitar 1 ou 2 vezes por semana, aí essa pessoa vai lá e agrada só aquele, fica e tudo mais, e de repente ela não está habilitada, ela não vai ser adotada. Ou pelo menos por esta família. Às vezes já na vara da infância ou das famílias, né, já existe um estudo para uma determinada família fazer a adoção dessa criança. Então tem que seguir os trâmites legais, né? Isso, exatamente. Então, Jaqueline, busque fazer os trâmites legais, se esse é o seu desejo mesmo de adotar, Kátia. né? Vamos ver mais uma? Rose, somos casados há 2 anos, já tentamos e não consigo engravidar. Quais os primeiros passos para a adoção? Isso, então nós já quase respondemos na primeira pergunta. Então, juntar os documentos, RG, CPF, um comprovante de residência. Se possível, já vou antecipar, tira fotos da sua casa, dos seus parentes, dos seus familiares. Ah, mas por que é importante das fotos dos familiares? Porque depende daquilo que você tem ideia. Então, assim, por exemplo, pode falar assim, eu desejo uma criança parecida comigo, com meu marido, ou não precisa ser casado, mas precisa ter 16 anos a mais do que aquele que você pretende adotar, né? Então, você pode levar as fotos, dizer, minha família é essa, já vai preparando tudo isso. Se for casado, certidão de casamento, comprovante de rendimento, né? Salário, carteira profissional e tudo mais, já leva tudo e vai fazer o seu cadastro. E a partir desse cadastro, já vão solicitando mais documentos e marcando as reuniões, vai passar por psicólogo, por assistente social, por entrevistas, até sair a sua habilitação, né? E dentro dessas características, Kátia, é que eles vão encaixar a criança que está habilitada para adoção para esse casal, essa família que deseja, né, colocar nesse ninho essa criança. Agora, durante esse trâmite, tem a visita também e as reuniões que você vai fazer com a psicóloga. Sim. Para essa psicóloga saber se de fato você quer um filho porque você deseja fazer uma adoção, ou eu quero adotar porque eu vou fazer um bem. São coisas distintas e os psicólogos analisam isso de uma forma diferente. Com certeza. Às vezes, uma rejeição, às vezes uma impossibilidade de ter um filho, precisa tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a pessoa não tem condições e não se sabe exatamente se essa criança vai fazer parte dessa família e o seu parceiro ou a parceira vai dedicar esse amor e no fim vai criar um certo problema entre o casal, entre a família, e essa criança pode vir a ser rejeitada. Então, precisa saber se realmente Por que a adoção ela é um ato de amor? Ela é. Né? E você fica com a criança e a criança entra para dentro da sua vida, no seu coração. É seu filho. É seu filho. Tanto é que a adoção ela é ampla. Né? Não tem assim, filho adotivo. Os direitos de um filho adotado são os mesmos de um filho natural. Ele passa a ser um natural legítimo. E tem os direitos de herança, todos os direitos como seus filhos legítimos. Não tem essa. Tanto é que não precisa ficar perguntando, mas esse seu filho é adotivo? Né? As pessoas não pensam muito isso, porque na cabeça daquele que realmente, amplamente adota, ele não passa na cabeça dele, este é meu adotivo, este é meu filho legítimo. Filhos. Não. Então, tem 6 filhos, no meio tem um adotivo, diz assim, tenho 6 filhos. Sim, não precisa ficar explicando. Então, aderiu, ama, como se tivesse saído do seu ventre, da sua família. E às vezes, na maior parte das vezes, ele foi mais desejado do que um outro filho que você engravidou. Quantas vezes você engravida sem querer? E as pessoas falam assim, olha, não adota não. Eu não vou desencorajar nem encorajar, minha função não é essa. Não. Mas assim, sabe, Kátia, você não adota não, porque filho adotivo dá muito trabalho. Não é verdade isso. Pessoas dão trabalho, gente dão trabalho, Kátia. Eu vi essa semana uma pessoa falando assim, não quero ter filhos. Saiu uma reportagem grande, não quero ter filhos. Cada um tem o seu modo de pensar. Cada um tem o seu direito, né? Mas cria o cachorro. Olha, veja só, quem ama os animais e cria um bicho, sabe que o bicho é como se fosse um filho, não é, Kátia? A gente ama também. Então veja. É a mesma nas proporções, gente. Mas por que às vezes se faz isso? Porque o filho não é assim que você vai mandar, fica quieto, não chora, põe numa gaiolinha ou tranca num quarto. Não é isso. O filho vai dar trabalho, né? Vai dar trabalho a vida inteira.
Né? Como diz uma amiga minha essa semana, depois dos 50, os filhos, é difícil até os 50. Depois dos 50, tudo bem. Os 50 dos filhos? 50 anos dos filhos. Pelo Até os 50 dá problema, depois tudo bem. Porque filho, Kátia, verdade, Kátia. Mas a minha mãe diz, olha, o filho é assim. Quando eu fiquei grávida, ela disse, agora se prepara, porque acabou o seu sossego. Mas é um desassossego tão maravilhoso que você, aquele ser Mas que é uma sai troca de você, importante, é uma você troca. aprende demais com eles. Eu aprendo demais com os meus filhos. Não é, Kátia? Eu acho que isso que é muito legal. Inclusive o desapego, né? Faz parte de um Não é desaprendizado. verdade? Porque você colocou o filho no mundo. Então é assim, o que acontece? É direcionar. Existe o problema das drogas, existe a má E por isso que amizade. os psicólogos estão ali para analisar se você está pronto para uma responsabilidade. Não que seja uma responsabilidade maior do que você gerar um filho, mas como aquela criança, ela está em poder do Estado e o responsável é o Estado, ele tem que analisar. Mas o mesmo devia ser feito até quando a pessoa quer engravidar. Pois é. E não Pra ver se adianta... vai estar pronto para isso ou não. Às vezes porque é adotivo também, que é mimar demais, porque perdeu... Não, também não é assim. É tratar igual como você Um equilíbrio, trata os outros. né? Exatamente. Pergunta que mandaram pra gente. Vamos ver de quem é a dúvida. Hoje estamos falando sobre adoção. A Beatriz diz o seguinte: conheço uma mulher que está grávida e quer doar a criança. Posso adotar? Veja, a lei não prevê que os pais podem escolher para quem entregar, né? Mas existe a possibilidade dela pegar esta guarda provisória se o juiz decidir assim. Mas eu não posso pegar a criança, vamos dizer, Joaninha está grávida, ela me dá o bebê, eu vou lá e registro como se fosse meu filho. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Isso é chamado adoção, o que chamam vulgarmente a brasileira. Tá? Que é uma maneira ilegal de burlar a legislação, de burlar a fila, ir lá e registrar a criança. Mais tarde, essa mãe desiste, ou essa criança resolve procurar os pais e tudo mais, quer dizer, foi um ato que foi ilegal, né? Então, gera problema, inclusive, na esfera criminal para quem fez isso. Então, veja, o que você deve fazer? Ela tem essa intenção, então tem que comunicar à vara da infância, né? As assistentes sociais vão tomar as providências e vão colocar esta mãe, realmente vão saber se realmente esta mãe tem interesse em doar essa criança e se esta outra pessoa que quer receber essa criança realmente tem possibilidade. Porque, na verdade, Kátia, não é assim, senão os pais decidem para quem quer entregar olha, então fica com meu filho aqui. Não sabe se realmente essa pessoa é a mais adequada. E a lei não prevê assim. Tem que, inclusive, quem vai receber a criança estar cadastrado naquela lista. E vamos ser sinceros, a gente pode reclamar de muita coisa no nosso país, mas nesse sentido, as coisas são feitas de uma forma certa. Porque se de repente, a gente sabe que também às vezes acontece. Eu falo, olha, eu te dou meu filho, mas você me dá 20 mil. Isso é uma venda e não se vende um ser humano. Cestas básicas. Não é qualquer coisa, não em dinheiro espécie, mas em qualquer benefício, vamos chamar assim. Exatamente. Então, o que a lei faz é preservar essa criança para não participar de um comércio ilegal. Isso. Infelizmente, o que acontece? Tem muitos pais que sofrem, os adotantes, que acabam ficando com essa criança de boa fé, tratam bem, como se fosse filho e às vezes é retirado deste lar. Por quê, Kátia? Porque a lei é geral para todos. Então tem que analisar, a criança é recolhida, veja só, para não passar por isso. Amanhã entra com um pedido de guarda provisória para fins de adoção, tem que destituir o poder familiar desta mãe antes de adoção. Não é assim tão simples. Então vai ter que passar por todo aquele processo, entrevista, análise. Então, para não pegar esse amor na criança, esse sofrimento posterior, evitando, então já tome essa providência. Se não tiver condições, então já desista e parta para uma adoção legal. Mas se for o caso, uma familiar, né, se tiver uma ligação próxima e tudo mais, então leve isso para o judiciário para que seja feita uma análise aprofundada, antes de tomar qualquer providência. Mas isso tudo feito de acordo com a nossa justiça. Exatamente. Né? E a criança sofre demais. Muito. Se os pais sofrem, os pais que adotaram a criança, imagina a criança que foi rejeitada, foi retirada daquela família pela segunda vez. Exatamente, rejeição dupla, né? Não é dupla. Vamos ver mais uma? Pamela, gostaríamos de adotar. É importante que a criança tenha a mesma etnia dos pais? Olha que pergunta importante. Não é necessário que tenha a mesma etnia. Então, somos brancos, posso adotar uma criança negra? Pode, claro que pode.
Então, veja, o grande problema que nós temos hoje nas questões de adoção é que as crianças vão ficando nos abrigos é porque são escolhidas as crianças com menor idade, não é? Com determinada característica. Então, veja, as crianças que fogem essas características, que são mais procuradas, vão ficando com 4, 5, 6 anos. Quem que acaba adotando? No exterior. Então, há uma adoção internacional, por quê? Porque lá eles não fazem esse tipo, não apresentam esse tipo de requisito e se torna muito mais fácil. Agora, veja só, ninguém é obrigado a fazer aquilo que não quer. Se o casal, por exemplo, um casal de dois, o marido e mulher negros, querem adotar uma criança negra. Então, ninguém vai obrigá-los a adotar uma criança branca, ou vice-versa. Mas aí, talvez, a adoção demore um tempo maior se você escolher a idade, recém-nascido, loirinho, parecido comigo. Exatamente. Com ciclano, então, todo esse trabalho é feito pelo judiciário. Tá. Vamos ver mais uma? Fabiola, vejo casos de pessoas comuns e artistas que adotam crianças estrangeiras de uma forma mais simples. Qual a diferença? É mais rápida mesmo? Olha, veja só, a experiência tem mostrado que é mais rápida, mas isso não significa que artistas, porque cai na mídia, e é muito bom porque, de certa forma, mostra para as pessoas que é possível se conviver com as diferenças e amar um filho que é diferente de você. Mas assim, a documentação, você tem que saber se aquele país, ele tem, dentro dos consulados, primeira coisa, procurar o consulado, saber se tem essa ratificação, se tem essa legislação que permite que brasileiros adotem, né? Os pais vão passar por entrevistas, levar documentos, vão se habilitar da mesma forma. Só que o trâmite talvez seja um pouquinho mais rápido. Como também tem pessoas que estão no exterior e adotam crianças aqui no Brasil. Então, por que, Kátia? Porque não se faz essa escolha. Então, o problema é a escolha, né? Onde vai adotar, né? Então, aí as pessoas criticam, vai adotar lá fora, se tem tantos aqui. Não existe isso. Gente, criança, existe a possibilidade, existe o amor, existe a condição. Deu entrada, deu tudo certo, porque para adotar lá fora, ele passou todo por um trâmite legal, para vir legalmente para o país. Olha que coisa maravilhosa. Tivemos recentemente um caso, né? É verdade. Então, Fabiola, siga direitinho os trâmites legais também. Atílio, durante o processo de adoção, sou obrigado a participar de um grupo de apoio? Pergunta se durante o processo de adoção ele é obrigado a participar de um grupo de apoio. Então, veja, grupo de apoio é para quê? Para ajudar, né? E tudo isso está com previsão legal, tem na lei. Então, tem que passar por psicólogos, assistentes sociais, tem a visitação com a criança, mostra as fotos, vai verificar como ele está, já vai saber que a criança precisa desse ou daquele cuidado. Então, é de suma importância. Então, não é obrigado, deve participar sim desse grupo de apoio. E tudo isso vai ser feito em relatório. Se você se recusa a participar de algum desse procedimento, você está fugindo daquilo que diz a lei, né? Quer dizer, se o assistente social acha que é importante participar, tem que participar. Exatamente. Né? E sempre com a ajuda de psicólogos e tudo mais, né? Judiciário do seu lado, tá tudo ok, né? Então, Atílio, participe. Vai ser bom. Exato. Vamos ver mais uma? A Beth, se existem tantos casais interessados em adoção, por que as crianças permanecem tanto tempo nos abrigos? Essa é uma pergunta, assim, recorrente. Poxa, mas eu quero adotar, já estou 2 anos esperando e não consigo, porque tem tanta criança para adotar e a gente tem tanto amor para dar, a nossa casa, já fizemos. Porque, às vezes, existe uma lista. Primeiro, tem que ser respeitada essa lista. Às vezes, alguns casais se irritam porque um casal que estava 5 para trás dele está adotando agora e ele ficou para trás. Por quê? Porque, às vezes, aquele casal lá que está 2, 3, 5 para trás não fez tanta exigência. Pode ser uma criança de qualquer idade, de qualquer idade, qualquer sexo, qualquer etnia. Então, essa está apta, então aquele casal não tem exigência, então vamos passar. Então, precisa tomar cuidado com isso. Se você não fez exigência demais, se está realmente de acordo com aquilo que você almeja, não é isso? Então, procure ir até o fórum, esclarecer essas dúvidas. Em que situação me encontro na lista? Por que está demorando demais? Veja se a pessoa vai te justificar. Olha, você tem essa exigência e não tivemos crianças habilitadas para esse tipo de solicitação sua. E como você disse, nem sempre quando a gente chega no abrigo, vamos dizer, o abrigo tem 50 crianças. As 50 crianças estão liberadas, disponíveis para adoção. O termo talvez habilitadas, das 50, 5 crianças estejam habilitadas. Exatamente. Então, o resto não.
Está na guarda do poder. Isso, e aquelas habilitadas não têm as características que estão para adoção. Existe caso que até a criança, você sabe, Kátia, eu presenciei um caso de uma criança que ela rejeitava as famílias adotantes. E por quê? Então ela foi 7 vezes, ela voltou para o abrigo. Porque ela pequenininha, ela veio bebê, e aí foi para adoção. A família não teve adaptação, retornou. E ela foi vindo e foi ficando. Então o que aconteceu? Ela se adaptou no abrigo. O abrigo era a família dela. Era a família dela. Então quando ela ia para a família, ela rejeitava. Então por isso que tem esse período de adaptação, que vai de no mínimo 15 a 30 dias para adaptar-se, mas sempre com esse apoio que nós falamos até anteriormente. Porque se houver uma rejeição, pode haver até da criança, até. Sim. Agora, esses 15, 30 dias é depois que já foi tudo acertado, os trâmites legais. Exatamente. A criança é essa, vamos ver se vocês vão se adaptar. Vai acompanhar, faz relatórios e vamos saber como é que está acompanhando, como é que estão indo as coisas, né? E assim, se alguém souber, adotou, tem maus tratos, denuncie. Mas isso até se não foi adotado, se é filho... Com certeza, com certeza, legítimo. exatamente. Olha, eu vou passar os contatos da doutora Sandra Daniotti no Facebook, Sandra Daniotti, e-mail sdaniotti@uol.com.br e o telefone 0 operadora 11 3857 5778. Se você quiser sugerir algum tema, pode mandar pra gente, que com certeza a doutora Sandra retorna e a gente esclarece suas dúvidas. Obrigada, Kátia. Obrigada mesmo, viu?